trailing in his wake. That is super fast. That is incredibly fast. I am happy to join with you today in what will go down in history. Seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega. Se você tiver a Bíblia, eu vou convidar você a abri-la no texto de Atos, livro de Atos. Nós vamos ler um versículo no capítulo 4. E se você quiser manter aberta a sua Bíblia, a gente vai percorrer alguns outros versículos no capítulo 2, 3 e 4. Nós vamos ler Atos 4, versículo 13. Atos 4, 13. Eu estarei lendo aqui da Almeida, século 21. Diz assim: observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Eu quero ler de novo. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Vamos orar juntos mais uma vez. Senhor, nos colocamos aqui diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude nessa manhã a refletir, a meditar e a receber da Tua palavra. Nós reconhecemos a nossa necessidade de direção, a nossa necessidade de sermos guiados em toda a verdade num mundo cada vez mais cheio de enganos e seduções, numa era de pós-verdades. Precisamos da Tua voz, da Tua direção, da Tua orientação. E reconhecemos que encontramos isso em Tua palavra, por isso pedimos, fale conosco, ajude-nos a entender e ajude-nos a responder, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. E é bem interessante, eu sei que essa ideia de, o conceito da paternidade, o próprio Dia dos Pais, pode evocar diferentes sentimentos em diferentes pessoas, por diferentes motivos. Nesse período de férias, eu aproveito que passou, já passou o período de férias, a gente já está aí, mas férias escolares. Eu geralmente aproveito para ler algumas coisas que eu quero ler durante o restante do ano e não consigo. E um dos livros que há muito tempo está lá na minha biblioteca é uma biografia, são biografias musicais, uma delas é uma biografia de um cantor muito conhecido chamado Eric Clapton. E há anos eu comprei quando saiu a autobiografia e estava lá sem ler, e eu peguei para ler. Então, nesse período, e eu estava comentando com a minha esposa ontem, como a vida dele, desse famoso cantor, foi marcada por tantas coisas. Ele cresceu acreditando que os pais dele eram os pais dele, mas ele chega na adolescência, ele descobre que, de fato, aqueles que ele acreditava serem seus pais não eram seus pais. E ele passa, então, por uma grande crise de identidade, uma grande crise de raiva, inclusive, sentindo-se enganado. É tão difícil para ele isso. E durante toda a sua vida, ele nunca conheceu o seu pai. Ele nunca encontrou, ele nunca... o seu pai
de fato, foi localizado depois que ele já tinha morrido. Aí ele soube quem era o seu pai, mas aí o homem já tinha morrido e ele nunca teve a oportunidade de encontrar-se com ele, de saber quem ele era de fato, pessoalmente. E eu estava conversando com a minha esposa como que isso traz para muita gente tantas reações diferentes, né? Tanta gente que cresce sem o pai, tanta gente que tem problemas com o pai, tantas coisas assim que marcam a vida das pessoas. Como que a figura paterna é tão importante, talvez, na formação das pessoas, e como que a ausência, ou como uma figura paterna, talvez, problemática, pode criar sérios problemas. E, enquanto eu conversava com a Mara, a gente se lembrava de uma outra imagem, né? Que eu estava falando que muitos desses cantores famosos, muitas pessoas que têm muito dinheiro, acabam comprando a casa da infância delas. Eu não sei por qual a razão disso. É que eu estava voltando da casa da minha mãe, vendo a rua que eu cresci, brincando, jogando e tudo mais. E eu estava pensando dessas ideias, de como que a nossa infância é importante, como que o lugar onde a gente cresce, essas coisas. E muitas pessoas que têm dinheiro acabam comprando a casa da infância deles. Eles acabam tendo aquilo lá como um lugar, como uma referência histórica. E a gente estava conversando sobre isso, e aí nós nos lembramos de uma outra imagem, de um filme chamado Forrest Gump, onde uma das personagens principais do filme, Jenny, talvez você tenha visto o filme. Se não viu, vale a pena você colocar na sua lista aí. Muito melhor do que muitas coisas produzidas hoje pela Netflix e outras coisas. Mas Jenny, a personagem principal do filme, chega um momento em que ela pede para destruir a casa onde ela cresceu, para que fosse demolida, porque aquela casa tinha lembranças dolorosas, porque naquele lugar, naquela casa, durante anos, na sua infância e adolescência, ela foi abusada pelo pai. Então, a imagem de pai pode nos trazer tanto coisas boas, quanto às vezes coisas dolorosas e negativas, e é tão triste que seja assim, não é verdade? Algo interessante que eu tenho percebido é que quanto mais velho eu fico, mais parece que eu me pareço com meu pai. E isso não é somente na aparência, mas no jeito de ser. Às vezes eu me pego olhando no espelho e parece que eu estou vendo meu pai. Às vezes eu me pego falando alguma coisa e parece que eu estou ouvindo o meu pai. E é algo curioso isso, né? E eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso, que têm experimentado a mesma sensação, e parece que isso é algo interessante, como que a gente muitas vezes acaba se parecendo com os nossos pais, e como a gente acaba aprendendo, assimilando coisas deles mais do que a gente imagina, e que no decorrer da vida essas coisas acabam se tornando mais evidentes para nós. Eu confesso que eu tive uma reação muito difícil com meu pai durante um período da minha vida. Quando eu era bem pequeno, eu era o caçula, meu pai era o meu herói, meu pai era a pessoa talvez mais importante na minha vida. Eu acho que eu seguia ele para todos os lados que eu podia. Eu queria sempre estar junto com ele, sempre estar onde quer que ele fosse. E depois houve um período da minha vida que eu tive uma relação conturbada com meu pai. E teve um momento que eu acho que eu cheguei a odiá-lo até. E foi difícil. E foi somente a conversão a Cristo que começou a mudar meu coração, e depois de muitos anos fazer com que eu fosse, de certa forma, reconciliado ao meu pai e conseguisse enxergar ele e entendê-lo de uma maneira diferente. E nos últimos anos da vida dele, quando ele já estava enfermo e quando já a gente sabia que ele não teria mais muitos anos de vida, talvez foram esses os anos em que eu estive mais próximo do meu pai, no sentido de entendê-lo e de valorizar coisas. E aí foi naquele momento em que eu comecei a pensar assim, puxa vida, como eu gostaria que ele tivesse mais tempo de vida, para que eu pudesse aprender mais com ele e aprender mais aquilo que ele poderia me ensinar, e daquelas coisas que durante tantos anos eu não percebi e eu não valorizei. Bom, minha mensagem não é sobre isso, não é sobre
Eu estou falando isso, hoje é Dia dos Pais. A minha mensagem, no entanto, é sobre o como às vezes a gente, quando criança, a gente tem uma admiração por pessoas, e no meu caso era pelo meu pai, mas a gente pode ter admiração por pessoas, e quase todos nós, quando crianças, nós começamos a admirar, inclusive, personagens fictícios, né? Pessoas que não existem, super-heróis e tudo, e a gente tem uma admiração por pessoas que fazem coisas extraordinárias, né? Uma das coisas de super-heróis é justamente estar no fato de que eles têm superpoderes. E para muitas crianças, os pais são super-heróis, os pais têm superpoderes. Muitas crianças chegam até a acreditar nisso, né? Que os seus pais podem fazer qualquer coisa, porque eles parecem, de fato, que têm, talvez por causa da diferença de tamanho, isso e aquilo. Então, elas crescem acreditando que os pais podem tudo e podem fazer qualquer coisa. Talvez por isso que a decepção, quando muitas crianças percebem que os pais não são aquilo que elas imaginavam ser, ou quando, pior ainda, quando eles começam a tratá-las de maneira abusiva ou de alguma forma assim, talvez a decepção seja tão dolorosa. Mas todos nós crescemos, quando criança, sonhando com um mundo de super-heróis e sonhando em ser super-heróis. Já dizia o velho poeta Janis, quando criança sonhei ser Flash Gordon, super-homem, ou até um rei num conto de fadas, né? Então, é essa ideia, né, que muitos de nós crescemos. E aí ele fala assim, mas quando eu cresci, eu descobri que morava num país da América do Sul, cheio de super-homens voando e bebendo de boteco em boteco. Ó, como dói acordar para essa realidade de que os nossos super-heróis, de que aquilo que a gente sonha, muitas vezes não é a realidade no mundo que a gente vive. Quando a gente nasce de novo na fé, muitas vezes a gente desenvolve a mesma coisa. A gente olha para pessoas, pode ser a figura do pastor, de um missionário, de um grande líder na igreja, e a gente vê essas pessoas como super-heróis. E muitas vezes a gente se espelha nessas pessoas, e não raramente a gente quer ser como elas. A gente idealiza que a vida que elas vivem, o evangelho que elas vivem, é aquilo que nós queremos viver, e, eventualmente, se a gente realmente aprender essas coisas, a gente acaba se tornando como elas, ou até mais do que elas. Então, quando eu me converti com 14 anos, uma das coisas que eu gostava de ler naturalmente, uma das coisas que eu comecei a ler muito, eram biografias de heróis cristãos, de missionários, de pessoas que, para mim, se tornaram agora os meus novos super-heróis. E alguns deles eu não lia nos livros, mas eu observava na igreja, eram pessoas com as quais eu convivia na igreja, e elas começaram a se tornar referenciais para mim. E, mais uma vez, não demoraram muitos anos, pelo menos para aqueles vivos, para que eu descobrisse que esses heróis, que esses referenciais, que esses super-homens eram homens. Eram pessoas comuns. Alguns deles com grandes defeitos, que eu não conhecia antes. Em algum momento a decepção chegou. Em algum momento toda aquela esperança que eu havia talvez depositado em um ou outro se tornou uma grande decepção, porque eu havia idealizado novamente super-homens, super-heróis, agora espirituais, agora da fé, agora pessoas que tinham poderes e capacidades e que viviam uma vida tão santa que era como se eles fossem esses super-homens da Bíblia ou alguma coisa assim. Mas então aí você estuda as histórias da Bíblia e você encontra que até mesmo os super-homens da Bíblia, né, os super-heróis da Bíblia, os grandes profetas, também eram pessoas comuns, de carne e osso, também eram pessoas com os seus problemas, também eram pessoas como a gente. Então, tudo isso para dizer que a gente tem que entender que a vida de todos nós, de todo mundo, ela não deve ser fixada nessas coisas extraordinárias, como um ideal que nós devemos alcançar
através do nosso esforço, através da nossa dedicação, ou através de alguma experiência sobrenatural que a gente possa ter e que, de repente, nos transforma. Assim, a gente acaba sendo pessoas extraordinárias por causa disso. Como eu disse na semana passada, para quem não estava aqui, essa série tem o título de Extraordinariamente Ordinário, porque ela é um convite a abraçarmos uma vida comum, uma vida de coisas comuns no dia a dia, uma vida de rotina, inclusive. Porque, para nós, o extraordinário não está em nós. E o extraordinário sequer está em grandes coisas que possamos fazer. Se existe algum extraordinário em nossa história e que possa ser dito acerca de nós ou das coisas das quais participamos, esse extraordinário está além de nós, está no Deus a quem servimos. E é isso que eu vejo nessa história aqui, a história desses primeiros apóstolos, desses pais, como nós poderíamos dizer, da nossa fé. Os pais. Esses são os pais apostólicos que vieram antes dos pais apostólicos conhecidos na igreja. Esses são os apóstolos. Eles são os pais que nos legaram essa fé. E está bem no início. Nós estamos falando aqui de meses, 2, 3, talvez 1 ano, não temos uma ideia cronológica, mas meses depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Eles já têm uma pequena comunidade formada em Jerusalém, e eles continuam se reunindo nessa comunidade, no pátio do templo, e de casa em casa, como diz os versículos finais do capítulo 2 de Atos. E eles estão, então, vivendo essa rotina da adoração e de perseverar nos ensinos dos apóstolos e da comunhão, de estarem juntos e do partir do pão e das orações. Eles estão vivendo essa rotina. E aí, um dia, nessa rotina, eles chegam a um lugar onde eles estavam indo continuamente, e esse homem que estava lá há 40 anos estende a mão e pede-lhes a esmola. É interessante que esse lugar era familiarizado para eles. Eles já estiveram lá antes. Não foi a primeira vez, possivelmente, que eles encontraram com esse homem, e possivelmente não foi a primeira vez que esse homem pediu esmola para eles, porque diz o texto que o homem era um paralítico e que ele ficava naquele lugar há muito tempo. E eles frequentavam esse lugar também. Então não foi o primeiro encontro e não foi o primeiro pedido de esmola. De alguma forma, naquele dia, no entanto, a resposta foi diferente. E como a resposta foi diferente, algo extraordinário aconteceu. O paralítico andou, as pessoas louvaram a Deus, esses apóstolos, esses pais da igreja, foram presos, questionados, e aí a gente se depara com essa frase que a gente leu aqui, ou com essa sentença que a gente leu, que diz que aqueles que os questionavam ficaram admirados com a coragem deles. Ficaram admirados porque eles tinham uma coragem. E essa coragem era a despeito de quem eles eram. Eles eram pessoas iletradas, homens simples, sem erudição, idiotai, né? É interessante o termo grego, que parece assim, idiotas. Mas eram homens simples, eram homens que não tinham a erudição, que não tinham estudado na escola dos fariseus. Não eram homens analfabetos, como às vezes algumas pessoas podem imaginar. Não era essa a ideia, eles sabiam ler, eles haviam frequentado a escola, mas não haviam graduado na escola dos fariseus. Eles haviam aprendido a ler na Torá, como todos os meninos da época, mas eles não haviam, a partir daí,
entrado na escola dos fariseus e dos escribas. E quando a gente lê nos evangelhos, a gente descobre que, de fato, eles chegaram naquele momento da vida em que eles acabaram se tornando trabalhadores braçais, e não eruditos, e não foram para a academia. Eles eram pescadores quando Jesus os encontrou. Eles trabalhavam na pesca, na indústria da pesca. Sabiam ler, mas eram gente simples. No entanto, o modo deles responderem aos questionamentos transmitiu para os senhores que os questionavam, e a gente descobre que estes mesmos eram aqueles que haviam questionado Jesus, que haviam interrogado Jesus. Aqui está Anás e Caifás, que foram os mesmos, os líderes do Sinédrio, que questionaram, interrogaram Jesus. Estes homens, quando eles ouvem Pedro e João, com toda a sua simplicidade, mas o modo de falar e o que eles falavam, eles identificaram uma coragem e eles ficaram admirados. E aí eles reconheceram o quê? Que estes homens haviam, na minha tradução diz, convivido com Jesus, em algumas versões a tradução é, haviam estado com Jesus. Isso é bem interessante. Primeiro, a questão da coragem. Coragem é a ideia de, novamente, quando a gente pensa em super-heróis, super-homens, quando eu penso no meu pai, quando eu era pequeno, e meu pai grandão e tudo mais, para mim era a ideia de coragem, um homem que tem coragem. De fato, meu pai era, eu não sei se ele era corajoso ou se ele era imprudente, mas a ideia para mim é que ele era corajoso. Algumas vezes, olhando no retrovisor agora, eu penso que talvez, em alguns momentos, não era coragem, mas imprudência, talvez. Mas ele era aquele homem que fazia qualquer coisa, para mim era isso. Esse era o meu super-herói, porque parecia que ele não tinha medo de nada, parecia que ele enfrentava qualquer coisa e qualquer situação. E isso era uma coisa incrível para mim. E então a gente fica admirado com essa questão de coragem, e a gente pensa que as pessoas que são super-homens ou que são super-heróis, as pessoas que vão transformar o mundo e que vão revolucionar o mundo, são pessoas corajosas. Algumas vezes a gente até pode tentar incentivar os nossos filhos ou as pessoas ao nosso redor a serem corajosas. Eu faço parte de uma organização missionária que tem como um dos seus valores a coragem. E a gente fala, então, sobre a importância da coragem. Esses homens aqui tinham coragem, diz o texto. Mas que coragem é essa? Essa é a coragem que a gente admira, essa é a coragem para você, para enfrentar qualquer perigo, porque você tem naturalmente um impulso a ela? Parece-me que não. Parece-me que esses homens não eram naturalmente corajosos. Afinal de contas, se você voltar o texto algumas páginas, você vai encontrar que eles estavam dentro de um lugar fechado, com medo. Afinal de contas, esse mesmo Pedro do texto aqui, foi aquele que, quando Jesus foi preso, não teve coragem de falar que ele fazia parte da gangue de Jesus, ou do grupo de Jesus, daqueles que estavam com Jesus, que conviviam com Jesus. Eu não conheço eles, nem sei de quem você está falando. E ele foi identificado e foi traído pelo seu sotaque, como um deles. Mas, então não era uma coragem natural, em primeiro lugar. Não é a coragem, essa coragem aqui não é a coragem que a gente adquire treinando, ou se esforçando, ou se empenhando. Não é a coragem que a gente transmite aos nossos filhos, desafiando eles a tentarem coisas ousadas. Eu vou colocar meus filhos para fazer coisas ousadas, a fim de que eles possam adquirir uma certa coragem e crescer como pessoas corajosas. Porque se eles forem corajosos, então eles vão enfrentar esses grandes desafios. Esse tipo de coragem. Então, a primeira coisa aqui, a coragem aqui não diz respeito a uma ousadia para enfrentar perigos, não diz respeito a uma valentia, entendeu? De você se deparar com pessoas numa situação de confronto e você enfrentá-las de peito aberto. Quando eu era criança, eu acho que eu
herdei algumas dessas coisas do meu pai, e eu lembro me envolvendo em brigas com pessoas que eram bem maiores do que eu. Alguém poderia dizer assim, poxa, esse menino tem coragem. Eu acho que não era coragem. Imprudência, possivelmente. Mas era isso, a ideia de que você então tem que enfrentar qualquer coisa. Não é essa coragem. O termo aqui é coragem, e o contexto aqui diz respeito ao que eles falaram, mais do que a esse enfrentamento e a essa valentia diante das autoridades. Diz respeito ao modo como eles responderam às acusações. E aí, isso nos lembra aquilo que Jesus prometeu a eles, quando Jesus disse que eles seriam levados diante das autoridades e eles não deveriam ter medo acerca daquilo que eles iriam dizer, porque Deus, o Pai, daria a eles as palavras certas para dizerem naquele momento. Então, coragem não é natural. Eram homens, novamente, simples e sem erudição. Eles não haviam se preparado para aquele momento, eles não haviam estudado um monte de coisas para aquele momento, mas eles responderam de uma maneira habilitada por Deus. E é isso que a gente encontra aqui no texto, mais adiante. Quando, no versículo 29, eles, finalmente, depois de toda essa situação, eles oram a Deus. O que eles dizem? Assim? 29, Senhor, olha agora para as suas ameaças desses homens. Concede aos teus servos que falem. A ideia da coragem ligada à fala aqui, ao que eles falaram. Que falem a tua palavra com toda a coragem. Concede que a gente possa responder às acusações, que a gente possa falar a tua palavra, que a gente possa testemunhar disso e fazê-lo com coragem. Então, a coragem desses homens é uma coragem não própria, não natural, não é uma característica deles de serem homens corajosos, é uma coragem recebida, é uma capacitação que eles receberam. E de onde veio isso? O texto diz que eles conviviam com Jesus, mas aí a gente volta no versículo onde tudo começou, no versículo 1 do capítulo 3, aquela ideia de que eles estavam subindo ao templo, na hora da oração, a hora nona. Haviam 2 momentos no dia em que o sacrifício era oferecido no templo, a hora sexta e a hora nona. Ou melhor, a hora terça e a hora nona. Eram essas 2 horas, terça e nona. Às 9 da manhã e às 3 da tarde. E aqui, então, é a hora nona, a hora das 3 da tarde. Esse é o sacrifício da tarde, né? E eles estão subindo lá no templo nessa hora. Como eu disse, talvez questão de meses, ou poderia ter sido até 1 ano depois da ressurreição, a gente não sabe, não temos uma ideia exatamente cronológica, exata do tempo, mas eles continuavam se reunindo no templo. O que isso indica para mim, quando a gente fala sobre esse tema de extraordinariamente ordinário, e quando a gente pensa sobre uma coragem para pessoas ordinárias, para gente como você e eu, isso indica que a coragem que eles receberam vem de uma vida cristã normal, como diria Watchman Nee, um livro que Watchman Nee, aquele escritor chinês, escreveu e se tornou um best-seller durante tantos anos, e fala uma vida cristã normal, ou uma vida cristã comum. O que é uma vida cristã normal e o que é uma vida cristã comum? É uma vida cristã que muitos de nós temos abandonado, em busca de uma vida cristã extraordinária, de uma vida cristã fora do comum, de uma vida cristã anormal. A vida cristã comum desses homens era continuar fazendo e vivendo de acordo com aquilo que eles haviam aprendido do Senhor. Eles aqui continuavam
perseverando, como eu disse, na doutrina dos apóstolos, eles eram os apóstolos, mas continuavam perseverando, então, em estarem juntos, em estudarem e exporem os textos do Velho Testamento, se reunindo ali no pátio do templo. Eles continuavam nessa rotina. A vida cristã normal, quero propor para você, é uma vida rotineira. Mas nós odiamos a rotina. Nós achamos que a rotina é ruim. Nós achamos que a rotina é enfadonha, que a rotina é cansativa. Mas eles vão lá. Eles seguem o padrão, momento determinado, a hora da oração no templo, a hora do sacrifício, a hora em que as pessoas se reúnem. Eles fazem isso, possivelmente, rotineiramente. Estão fazendo isso. Semana após semana. No caso aqui, dia após dia. Eles se reuniam semanalmente no pátio do templo e esses sacrifícios eram diários. Eles estavam lá, seguindo a rotina da vida. É interessante, muitos anos atrás a gente falou aqui, deve ter até talvez alguns folhetos ali atrás, uns cartões que a gente imprimiu aqui na igreja, que fala da liturgia das horas, né? A liturgia das horas, uma tradição na igreja, ou seja, horas pré-fixadas para você parar, pensar sobre Deus, fazer uma oração, ler um texto, ter o seu momento ali litúrgico de adoração, a liturgia das horas. E de onde vem isso? Vem do fato de que nas Escrituras a gente encontra horas pré-fixadas, vigílias noturnas, horas pré-fixadas, onde as pessoas paravam para adorar, paravam para o sacrifício. Esses homens não precisam mais oferecer sacrifícios, mas eles ainda continuam seguindo a rotina dessas horas pré-fixadas. Eles ainda continuam seguindo isso. Isso significa que, se a gente vai experimentar em momentos cruciais da nossa vida essa capacitação extraordinária de coragem para enfrentar os desafios, a gente precisa, na rotina do dia a dia, fazer aquilo que nós devemos fazer em termos de culto a Deus, de adoração a Deus, de busca por Deus, de oração. Um dos problemas de quem vive buscando o extraordinário é justamente desprezar essa rotina. Quem deseja um culto extraordinário, extravagante, alguma coisa, não se contenta com um culto regular, comum. E essa falta de contentamento com o culto regular, com o culto comum, pode ser o nosso maior inimigo. Porque a nossa vida, como muitos têm dito hoje em dia, tem vários estudos retornando a isso, a nossa vida é formada pela rotina, pelos hábitos. São eles quem acabam, no final das contas, determinando quem é que nós estamos nos tornando. Esses homens estão sendo formados aqui por esses hábitos e foram, antes disso, formados pelo hábito de estarem com Jesus, de terem convivido com Jesus, de terem acompanhado Jesus, que tinha os seus próprios hábitos, como a gente vê no Evangelho, inclusive os hábitos de momentos de oração, de momentos de solitude, tinha a sua própria vida litúrgica. Então, o que eu quero dizer é que, se nós vamos experimentar esse extraordinário no meio do ordinário, a gente tem que abraçar o ordinário, antes de tudo. E o ordinário pode parecer enfadonho, pode parecer aquele momento em que você lê a Bíblia e que nada, absolutamente nada, salta do texto para você como uma grande revelação de Deus. Já experimentou isso? Muitas vezes eu experimentei isso. Em toda essa minha vida cristã. Quantas vezes eu já li o texto e não tive essa grande revelação? Não tive. Li o texto e pareceu comum. Uma passagem das Escrituras. Mas é a perseverança nisso. É a perseverança nessa meditação e nessa reflexão e nesse hábito que vai formando a minha vida. E chega um momento que aquele mesmo texto que eu já li várias e várias vezes e que não tive nada extraordinário nele, chega um momento que esse texto, precisamente esse texto, é usado pelo Espírito Santo em minha vida.
naquele instante e naquele momento. Por quê? Porque Ele faz parte agora da minha vida. Eu me lembro dele. Ele está vivo. Em alguns momentos atrás, ele só era um texto que eu li várias vezes. Agora, ele se torna minha história. Agora, ele se torna vida. Agora, a palavra, de fato, se encarna em mim. E aquela passagem, aquela porção, aquele texto, faz algo extraordinário no meio do ordinário. Então, a vida cristã normal é uma vida, gente, de rotina. Se você não gosta da rotina, você vai ter dificuldade com a vida cristã normal. A vida cristã normal é uma vida de rotina. É uma vida de hábito. É uma vida litúrgica, no senso de que ela exige de nós o que Eugene Peterson chamava de, usando as palavras de Nietzsche, uma longa obediência numa mesma direção. É isso. Uma longa obediência numa mesma direção. Significa que você continua e continua e continua praticando isso na mesma direção. E isso forma a sua vida. De tal maneira que você e eu, gente comum, gente simples, gente que talvez não tem nenhum tipo de erudição, em alguns momentos nos vemos em circunstâncias em que as pessoas olham para a gente e se veem admiradas. E essa admiração toda, novamente, não é porque nós somos especiais, mas porque as nossas vidas foram transformadas por um Deus extraordinário que nos transforma através do hábito, da rotina, da perseverança. A adoração, então, que a gente busca, o culto extraordinário, ele não está no culto em si, mas está em quem nós cultuamos. O extraordinário na adoração, o extraordinário no culto, e, portanto, todo culto com essa consciência deveria ser algo incrível, é quem cultuamos. Cultuamos Deus. E Deus é extraordinário. Olha a oração deles no capítulo 4, como eles começam orando, versículo 24. Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Senhor soberano, em algumas versões traduzem. É Deus, esse Deus que criou todas as coisas. É quem nós adoramos, é a quem nós oramos, é com quem nós temos comunhão. É esse Deus. Então, o fato de que Deus é tudo isso, torna o culto, quando ele é movido por essa consciência, e quando ele está enfocado em Deus, e não em qualquer outra coisa, torna o culto uma experiência extraordinária. Seja onde for. Por quê? Porque não é a experiência da música, por mais que eu goste da música, às vezes ela é bem executada, outras vezes não. Depende do ouvido daqueles que ouvem. Meu ouvido não é muito bom, então geralmente ela é bem executada para mim. Mas tem pessoas que vão depois falar, estava desafinado isso e aquilo. Mas não depende da música, não depende de tantas outras coisas que para a gente é muito importante, mas depende principalmente de quem nós adoramos, com que consciência nós chegamos diante dele. No caso aqui, a consciência de que eles estão diante daquele que criou todas as coisas, céus e terra e tudo o que neles há. Essa consciência. Eles estão diante de um Deus maior do que qualquer outro, maior do que qualquer ser, de um Deus que muitas vezes a gente não consegue entender e que nos faltam palavras. Na verdade, a gente acaba repetindo a linguagem das Escrituras e as palavras das Escrituras, porque são essas as palavras que a gente tem para dizer acerca de Deus. Mas todas as nossas palavras ainda são falhas para descrever quem Deus é, na sua grandeza, na sua majestade. A gente pode chegar perto, a gente pode, por meio da revelação das Escrituras, mas a gente nunca vai chegar lá. E, novamente, isso nos lembra do hábito, da rotina.
quando eles estão orando isso aqui, quando eles estão falando isso daqui, eles estão citando as palavras do Salmo. A oração deles é carregada da linguagem das Escrituras que eles cresceram, que foi inserida em seus corações, em suas mentes, através da repetição contínua, do hábito, da liturgia, do culto. E eles estão agora proferindo essas palavras de volta para Deus na oração, em adoração. Então, o hábito forma a nossa vida, forma a nossa compreensão das coisas sagradas e de Deus, forma a nossa identidade diante desse Deus, de tal maneira que a gente não venha se confundir, inclusive, quando alguma coisa extraordinária acontecer e a gente pensar que isso daí tem alguma coisa a ver com a gente. Olha lá, acontece um milagre incrível, né? Um homem que estava ali à beira naquele caminho, pedindo esmola durante tanto tempo, 40 anos, diz lá, esse homem tinha. E ele estava pedindo esmolas ali. De repente ele sai andando, através das palavras proferidas por Pedro e João. Todo mundo fica admirado. Versículo 12, Pedro fala assim ao povo: por que vocês estão admirados? Ou por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós, como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder, ou piedade, a minha versão aqui diz religiosidade, né? Como se fosse por nós. Olha só o que ele diz: nem mesmo a nossa piedade, nem mesmo a nossa rotina, nem mesmo o nosso hábito foi que fez isso. Foi Deus que fez isso. Ou seja, nem é o hábito em si, mas é Deus que trabalha em nossas vidas e que nos forma. O hábito nos forma a nossa consciência de Deus, mas não é nem o hábito. Não é assim, se eu chegar, olha, se eu for ao culto regularmente, todos os dias, durante 10 anos, ler a Bíblia regularmente, todos os dias, durante não sei quantos anos, fazer jejum e fizer tudo isso aí, então daqui 10 anos eu vou ser um cara igual Pedro e João, eu vou chegar no paralítico e falar assim: levanta e anda, por causa dessa rotina, desse hábito, dessa formação e tudo mais. Não. Porque não é o hábito, e não é a rotina, e não é a religiosidade, e não é a piedade pessoal que faz algo assim. É Deus quem faz. Não fomos nós, e não foi a nossa religiosidade, e não foi o nosso poder. Foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, que glorificou Jesus. Foi o nome dele, e foi por meio do nome dele, e foi com a fé que o paralítico teve no nome dele. Mais adiante ele vai dizer, verso 16, pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a esse homem, que vedes e conheceis. Então nós não buscamos essas coisas, novamente, para que o nosso nome seja conhecido. Nós buscamos essas coisas para que as pessoas, ao olharem para nós, conheçam que a gente convive com Jesus e que a nossa vida está sendo transformada por Ele. De fato, a grandeza e a fama, elas podem, às vezes, inibir o poder de Deus, e isso aconteceu com a igreja. Poder político, poder da influência, grandeza. Diz que o grande filósofo Tomás de Aquino foi levado ao Papa. Tomás de Aquino viveu no século XIII, e ele foi levado ao Papa, um dos papas da época, numa época em que a igreja estava mergulhada justamente no poder e na grandeza, e todas essas coisas que eventualmente, inclusive, levaram à reforma protestante. E aí o Papa estava contando dinheiro quando Aquino chegou diante dele, e o Papa disse assim: vede, Aquino, a igreja já não mais pode dizer, não temos nem prata e nem ouro, porque ele estava com a igreja agora enriquecida, cheio de poder e grandeza e riqueza. E Aquino teria respondido: é verdade, Papa, e também não podemos dizer, levanta-te e anda.
Nós temos poder, nós temos riqueza, nós temos grandeza, nós temos força. Mas nós não temos mais aquilo que tínhamos no passado, que era essa capacitação sobrenatural. E por que a gente perde isso? Por que eu digo que a grandeza e o poder podem inibir o poder de Deus em nós? Porque nós começamos a depender mais em nossa força, em nosso poder, em nossa capacidade. E eu vou dizer, até mesmo as disciplinas espirituais, esses hábitos, essa liturgia, pode se tornar um problema se nós colocarmos a ênfase nelas. Se a gente achar e olhar para elas como alguma coisa mágica, você entendeu? Se o negócio for elas, a gente perde a essência, o poder. Não são essas coisas, é Deus. Elas nos auxiliam apenas. Elas servem para, como eu disse, moldar a nossa vida, a conhecer a Deus, a conhecer a palavra de Deus, e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Elas servem para isso, mas não é isso. É o que está por trás disso, é Deus que pode fazer alguma coisa de nós. Então, o nosso poder e grandeza, o exercício disso, muitas vezes, inibe o poder de Deus. Por quê? Porque nós deixamos de depender de Deus e começamos a depender de nós mesmos, ou da nossa própria força, ou da força do nosso hábito, ou do estilo, sei lá que nós um dia cantamos um cântico, dirigimos um louvor na igreja e foi naquele estilo e as pessoas responderam dessa maneira, então a gente transformamos o estilo, a forma, o negócio, e a gente pensa, se a gente fizer assim, se eu tocar essa nota aqui e ali, fizer esse tipo de coisa, então as pessoas vão responder. E logo a gente tem todo esse movimento, de fato, de pessoas pulando, dançando, gritando e fazendo um monte de coisa, mas vazias. Porque não há poder genuíno de Deus, não há capacitação do Espírito Santo, apenas uma força humana, né, que foi desenvolvida ali, através disso. Então, o ordinário é uma vida de adoração contínua a Deus, formando um coração, através da força do hábito, um coração voltado para Deus, dependente de Deus. A oração deles no final expressa isso, essa dependência que eles tinham de Deus. De um Deus que reina, de um Deus que é soberano, de um Deus que é Senhor. E é interessante isso, Deus continua reinando e sendo Senhor, quer experimentemos isso ou não. Deus é Deus e Ele é Senhor. Pode ser que em alguns momentos da minha vida eu experimente coisas que me mostrem e falem assim, nossa, que legal. Talvez em alguns momentos da minha vida, Deus pareça tão distante de mim, as minhas orações parecem não subir além do teto, ou parece que nada disso. Mas aí eu continuo, eu confio, porque Ele é. E essa é a fé que a gente tem aqui. Então, extraordinariamente ordinário, formando pessoas de coragem, pelo poder do Espírito Santo, requer que a gente continuamente adore a Deus. A adoração é chave para isso, porque a adoração nos coloca em contato com Deus e tira o foco de nós e dos nossos problemas e dos nossos desafios. E quando o nosso foco está em Deus, qualquer outra coisa se torna pequena diante de Deus. Quando a gente perde o foco de Deus, aí a gente não tem como enfrentar qualquer outra coisa, porque as coisas se tornam grandes demais para nós e Deus se torna pequeno. Esses homens simples, sem erudição, haviam convivido com Jesus, haviam aprendido com Jesus essa força do hábito da adoração, da oração. Haviam aprendido com Jesus a depender de Deus e haviam recebido de Jesus a promessa de que nos momentos cruciais da vida, Jesus estaria com eles e daria a eles a capacidade que eles precisavam. E é isso, meus queridos, capacidade que não vem de nós, mas vem de Deus. O que torna pessoas comuns em heróis na Bíblia ou na história?
não é a força delas. Como eu disse, muitas vezes a gente se decepciona com os anos quando a gente olha para essas pessoas. Esses dias, sexta-feira, no final do dia, semana ruim, eu postei um negócio e um cara me escreveu e respondeu assim, rapidamente a coisa, e eu peguei no impulso e respondi na lata. Feio. Foi legal. E aí, assim que eu cheguei em casa, eu estava dirigindo, eu cheguei em casa, eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu decidi pedir perdão para o colega lá. E eu tinha a opção, eu poderia simplesmente apagar a minha postagem e esquecer, faz de conta que isso nunca existiu. Mas eu pensei bem, eu falei, eu vou deixar. Eu vou deixar a postagem feia, a resposta rude, arrogante. Eu vou deixar lá. É importante que as pessoas saibam que eu sou capaz de fazer coisas feias, de ser arrogante, de responder na carnalidade. Que é isso? Quem nós somos? Se existe alguma coisa extraordinária em nós, realmente a gente tem que reconhecer, ela vem de Jesus. Esses são os grandes heróis da Bíblia. Esses são os heróis que nós devemos, de fato, admirar e buscar. Eles não são heróis porque eles são grandes, poderosos por eles mesmos. Sem essa capacitação extraordinária, eles não são ninguém. E esses são os grandes heróis que a gente deve admirar, sabe por quê? Porque são eles que nos inspiram. Da mesma maneira como esses homens eram simples e comuns, você e eu também podemos ser usados por Deus em nossa simplicidade, em nossa vida comum, em nossa rotina ordinária. Nós nunca sabemos quando Deus vai irromper, nós nunca sabemos quando vai ser aquele dia diferente, que nós passamos pelo mesmo caminho, que nós vemos as mesmas pessoas, que nós ouvimos as mesmas palavras e que de repente o céu se abre de uma maneira diferente e algo acontece em nossas vidas. E aí a gente fala, uau, o que foi isso? É essa história aqui, de Atos, capítulo 3 e 4. No meio da rotina, Deus irrompe. Um homem paralítico sai andando. Algo incrível acontece. Mas tudo nessa história está marcado pela rotina, pelo ordinário, por coisas comuns. E é isso, meus queridos, que eu quero para a minha vida, e eu espero que a gente busque, e que a gente novamente insista nisso, de que essas coisas todas exigem a paciência, exigem o hábito, exigem a rotina, exigem a gente perseverar nas coisas chatas, e parece que exige a gente seguir adiante, mesmo quando um monte de coisa está acontecendo, parece que não é nada além do ordinário, mas exige isso, porque a gente nunca sabe quando tudo isso vai ser transformado no extraordinário. A vida dos heróis é essa nas Escrituras. E eu oro para que a nossa vida seja assim também. E que a gente experimente essa capacitação de Deus nos momentos em que mais nós e o mundo ao nosso redor precisarem vê-la. Porque nós estamos no dia a dia buscando ela, nos alimentando dela, dependendo dela, confiando nela.